Olá a todos, boa noite. Estão nos vendo, pessoal? Já entramos aqui? Olá, querida Fernanda. Então, estão nos vendo aqui. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse canal, um canal da Escola Iniciática do Templo Harmonia, um canal que compartilha informações esotéricas, ciência espiritual, a metafísica do Cristo. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro muito especial, onde nós vamos celebrar a presença de Nossa Sagrada Senhora, porque nesse mês são muitas as festas no Brasil que comemoram a Sagrada Senhora Maria, Miriam Hakedosham. Nós temos também a celebração do nosso mestre, Francisco de Assis Kutumi, neste mês. Então, nós vamos, na noite de hoje, compartilhar conhecimento esotérico a respeito da obra deles. Conhecimento esotérico muito importante para compartilhar neste momento, porque vai nos dar a possibilidade de despertar a consciência para alguns fatos, e esse despertar é muito necessário neste momento, porque nós estamos passando por uma fase de transformação planetária, e neste momento é necessário haver esse despertar para que a nossa linha de destino seja a linha de destino evolutiva, a linha de destino feliz. Então, esta noite, nós vamos compartilhar estas informações com vocês. Mas antes, eu vou dar boa noite a todos vocês que estão aqui aparecendo para mim no chat. E através dos que eu der boa noite, fica boa noite para todo mundo, tá bem, pessoal? Então, boa noite, Roseli, Amabile, Célia Arissa, Espaço de Cura Girassol, eu esqueci quem é, coloca aqui para mim, a Marlene Ederli, a Silviane Silalquimia, olha aí, tem muitos terapeutas maravilhosos aqui conosco, né? Patrícia Nasser, aqui em Belém do Pará estamos em festa, aleluia, Patrícia. Você, a Isabel Murta, né, são as representantes deste momento sagrado. Boa noite, Ramani. Boa noite, Alda. A Isabel Murta, nossa querida aqui. Lilian Viana, Maísa Santana, Miriam Iassuda, Morgana, Geovânia. O Espaço de Cura Girassol é a Geovânia. Me perdoe esquecer, tá, Geovânia? Aqui são muitas informações. Eunice Brandão, Alda. Então, fica aqui o boa noite. Agora há pouco eu vi o Marcos aí, então quero falar o nome de um menino que esteja aí do lado, né, para juntar com os meninos que estão aqui desse lado. Boa noite. A Maria Aparecida, querida, boa noite. Boa noite a todos vocês. Hoje é mais uma noite especial, pois a Escola Iniciática do Templo Harmonia promove esta live para que nós possamos receber conhecimento metafísico, superior, esotérico, ciência espiritual, e para que assim nós possamos ter alguns despertares necessários para este momento evolutivo. O planeta precisa de pessoas com determinados entendimentos. Essas pessoas vão ser as observadoras e vão ser as testemunhas de entendimentos que são necessários para que a hierarquia continue trabalhando na operação resgate, e essa operação resgate precisa acontecer da melhor forma para o planeta. Então, os conhecimentos que nós, tem um besouro gigante aqui,
Os conhecimentos que nós vamos compartilhar nesta noite, eles vão nos ajudar com isso. E vão nos firmar na linha de vida, na linha de destino evolutiva, feliz, de crescimento, ao invés de nos colocar na linha evolutiva do sofrimento, que está também acontecendo nesse momento, porque estamos vivendo um momento de purificação planetária. Então, pessoal, eu sei que a maioria que está aqui são templários, são trabalhadores da luz, trabalham no ofício sagrado. Semana passada tivemos um ofício sagrado maravilhoso, trabalhamos com os nomes de Deus, trabalhamos com a ativação do código divino em nosso DNA, fizemos isso no espaço interno, dentro do cristianismo iniciático, todos que nos acompanham por lá, não é? E hoje vocês já vão receber informações e vão aí guardando, porque nesse mês nós vamos fazer os trabalhos metafísicos, o ofício sagrado, com os códigos de Nossa Senhora, com os códigos de Mestre Francisco de Assis, que é Mestre Kutumi. Como sempre, eis-me aqui com o material que foi passado para nós pelos instrutores maiores da escola iniciática, que também recebem esse material do núcleo das escolas internas, que tem contato com a confederação e com a hierarquia. E aí a Isabel está toda feliz aqui, vamos unir forças em nossa fé, ela está lá vivendo esta festa muito especial, não é? Hoje, então, recapitulando, nós vamos celebrar a nossa comunhão com o Mestre Francisco de Assis, que também é o Mestre Kutumi, da Grande Fraternidade Branca. Celebrar a nossa comunhão com Nossa Sagrada Senhora Maria, na face de Aparecida. E como as nossas queridas templárias colocaram no grupo Fraternidade do Templo Harmonia, a Conceição Cian e a Isabel Murta, não é? Ambas espero que estejam aí. A Isabel está, a Conceição, depois vemos, eu não lembro de ter lido o nome dela, mas ela sempre está conosco, nos abençoando. Então, elas nos lembraram no grupo Fraternidade que também celebramos o Círio de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, uma festa religiosa gigantesca que faz com que um pouco mais de 2 milhões de pessoas se reúnam numa celebração intensa a esta face da Mãe Divina, que é a Nossa Senhora de Nazaré. No Brasil, essa devoção, a Isabel está aí, eu vi, querida. A Isabel celebrando esse momento lá, agora é o segundo domingo de outubro, não é isso, Isabel? Vai ser esse domingo o ápice aí da festa, não é? Onde vai ter a procissão, é isso, não é? Maga, você precisa sentir essa energia sagrada. Está nos nossos planos, né, pessoal? Vamos marcar, vamos, assim, projetar. Quem sabe o ano que vem, querida Isabel, não possamos nos reunir neste local sagrado do planeta, desse abençoado Brasil, para vivermos juntos essa celebração, hein, pessoal? Não ia ser muito especial? Vamos juntas, né, Giovânia? É isso mesmo. Vamos começar a criar uma tela mental para que isso vá acontecendo. Ah, pessoal, o que vocês acham? Então, hoje nós vamos celebrar essas tarefas, essas missões que Mestre Francisco de Assis e Mãe Divina Maria realizaram no planeta. E vamos entender um pouco melhor por que isso aconteceu,
Em que contexto isso aconteceu? A história de Francisco de Assis que chega até nós, ela precisa de uma reflexão metafísica de nossa parte. Nós temos que acostumar a refletir filosoficamente, misticamente, espiritualmente, sobre os acontecimentos, sobre a vida dos mestres. Aqui, o nosso núcleo de estudiosos de espiritualidade, da ciência do Cristo, de metafísica, esoterismo, nós temos aqui uma comunhão com o legado de antigos grupos gnósticos e com o legado da grande fraternidade branca. E nós temos já o entendimento que o que nos chega de informação muitas vezes está com capas aí, não é? De formulações históricas que foram assim mexidas, né? Como é que nós vamos falar? Modificadas para se adaptar com o que ali governava naquele momento da história. E aí a coisa vai vindo assim. Mas existem vidas que têm um poder tão extraordinário, como foi a vida do mestre Francisco de Assis, que não tem como encobrir tudo o que representou. Nós aqui no nosso espaço estudamos que mestre Francisco de Assis, que na grande fraternidade branca chamado de Cutumi, mestre Francisco de Assis, nós já estudamos, principalmente no grupo interno, para quem faz o curso Cristianismo Iniciático, nós já falamos mais de uma vez que ele é uma reencarnação do mestre, do discípulo João Evangelista, discípulo do mestre Jesus, não é? Muitos aí vão lembrar, nós já estudamos isso e eu aqui vou falar nessa live aberta sobre isso também, porque essa informação tem que começar a ser trabalhada. Francisco de Assis, então, vai voltar para o palco físico do planeta numa reencarnação e ele vai nascer ou em 1181 ou em 1182. Não se tem certeza exata, pessoal, da data em que ele nasceu, mas foi por essa época. Atentem para essa data, pessoal. Ela é antes da descoberta, da redescoberta das Américas, não é isso? Só para eu não me distrair, 1182. Antes da descoberta das Américas. Então, Francisco de Assis vai nascer nessa época em Assis, na Itália. E ele vai ali nascer de pais que faziam parte da burguesia. Os seus pais eram ricos, eram comerciantes, o seu pai era comerciante. O seu pai, italiano, a sua mãe, pensa-se, pelas histórias que tem, por alguns poucos registros, porque naquela época ainda nós não tínhamos tudo oficiado, cartório, tudo direitinho. Então, pensa-se que a mãe dele disse que a mãe dele era francesa. Então, ali o comércio do pai era Provence, França, Itália, então era o auge. E ele, então, nasce nessa família, uma família rica. Naquela época, pessoal, não existia como hoje escola, as crianças iam para a escola e todo mundo era alfabetizado. Não. Os poucos que tinham essa oportunidade eram os que eram da burguesia, os que eram ricos, ou os que faziam parte da realeza, ou ali da cidadela real, né, da corte real. Então, o nosso
jovem, que naquela época não se chamava Francisco, mas ele nasce com o nome, ele é batizado com o nome de Giovanni de Pietro de Bernardone. O nome dele é Giovanni. Olha Giovanni aí. Você sabia, Giovanni, que o nome dele era Giovanni? Então é interessante o nome dele, porque a mãe dele coloca o nome dele por causa do discípulo João. Mas pensa-se que João Batista, não se sabe se João Batista, na verdade, por João Batista ou pelo discípulo João. Sabia, né, Giovanni? Ele nasce com o nome de Giovanni, João, né? Em português, João, no nome do discípulo de Jesus. E ele estava, então, numa condição privilegiada. E aí nós vamos entender por que foi necessário que esse mestre da hierarquia já, pessoal, primavera, hoje vocês vão ver um show aqui, hein? Primavera, nós estamos perto dos bosques, então a janela tem furinhos grandes e os besouros estão conseguindo entrar. Nós estamos derretendo aqui de calor e os besouros entrando aqui, então qualquer hora vocês vão ver aqui a Maga Prisca fazendo assim, tá bem? O pessoal vai ficar... Primavera, né? Primavera, e tem tudo a ver com o nosso mestre Francisco, né? Então, Giovanni vai crescendo nessa família, uma família rica, que dá a ele condições, ele estuda vários idiomas, ele era um rapaz interessado, ele gostava de história, ele gostava de ler, e ele vai crescendo. E ele vira um jovem rapaz muito bonito, muito cobiçado pelas moças de Assis. Ele frequentava festas, ele era carismático, ele era líder dos rapazes ali aonde ele vivia. Ele tinha essa coisa da liderança, ele era muito exuberante, ele vestia a última moda, porque ele era a própria propaganda do comércio do pai dele. Todos os jovens queriam o que o Giovanni vestia, todos queriam o que o pai dele trazia, que ele ostentava como num desfile. E ele era essa pessoa que frequentava festas, que gostava de beber, que gostava de se divertir. E ele também apreciava muito os livros, as histórias, os romances de cavalaria, dos cavaleiros, de toda a história que se contava, e ele tinha como ideal de vida se sagrar cavaleiro. E ele o faz quando ele é jovem. E ele vai para as guerras que estavam acontecendo ali, que eu não anotei direitinho tudo, porque isso é história que nós encontramos aí quando pesquisamos. E eu não vou me aprofundar tanto na história, mas nos significados metafísicos dela, que vão causar os despertares na nossa consciência. Esse jovem vai às guerras. E aí tudo muda para ele. Porque, tal qual aconteceu com Siddhartha Gautama, o Buda, quando ele sai daquela cidadela na qual ele vivia só identificado com o melhor, o lado bom da vida, aconteceu com Giovanni, quando ele vai para as guerras. Ele se depara com horror, com crueldade, com morte, com brutalidade, com tudo que é de ruim, com todas as forças escuras. E aí deve ter acontecido o despertar para ele, porque vocês sabem, o espírito, ele pode ser evoluído, pode ser de hierarquia, mas quando ele mergulha no mundo físico, ele vai demorar um tempo para acessar a sua maturidade espiritual. Então, isso vai servir de um despertar para quem vai ser o Francisco. Ele volta das guerras, ele ainda frequenta mais uma depois, e ele vai
tendo amadurecimentos. E quando ele volta do segunda empreitada que ele foi, aí ele já volta bem doente, tendo febres muito altas. E ele começa a ter o que foram chamados depois de delírios. Ele começa a ter delírios, e nisso nós já podemos dizer que, então, Francisco começa a acessar os outros níveis de realidade, as outras coordenadas dimensionais. Porque não vamos esquecer, e nós já estudamos no curso Cristianismo Iniciático, que como João Evangelista, ele ficou aprisionado na ilha de Patmos, lembrem? E ele, então, vai escrever o livro Apocalipse, que significa revelação em grego, e para escrever esse livro, ele é arrebatado até a 7ª dimensão. E isso não é historinha, isso é ciência espiritual. Ele vai se comunicar. Perdão, pessoal. Tem como me arrumar uma daquela balinha? Ele vai se comunicar com seres de outros níveis de realidade, não é? Então, como Francisco de Assis, ele já tem essa habilidade, ele não perdeu essa habilidade. E ele vai começar a ter aí essa vivência, começar a perceber outros níveis de realidade, e esses seres de outros níveis de realidade vão começar a conversar com ele. Mas, para quem vê uma coisa dessas, ele estava delirando, ele estava ficando louco. A febre muito alta tinha queimado os neurônios dele, não é? Então, é assim que ele começa a sua jornada. Ele viveu todas as delícias da sociedade de Assis naquela época. E agora, ele começava uma nova jornada, aprendendo outras coisas de outras sociedades, das sociedades superiores. Então, pessoal, ele começa a perceber o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, que tinha sido mestre dele, não é? Quantos anos antes? 1180 anos antes. E ele nasce com a mesma missão que ele recebeu do Mestre Jesus quando o Mestre esteve no planeta, na parte física do planeta. E ele começa a falar com o Mestre Jesus. E Mestre Jesus começa a pedir a ele: reconstrói a minha igreja. E hoje, nessa celebração, nós vamos nos ater a esse estudo, porque é esse estudo que vai compartilhar conosco o despertar da consciência. Então, ele diz, Jesus fala para ele: reconstrói a minha igreja. E não é no primeiro momento que Francisco, que ainda é Giovanni, vai entender o que seja isso. Porque Giovanni, ele vai para as igrejas que estavam em ruínas, pequenas igrejinhas da região, e ele começa a fazer ali um ofício de pedreiro. Ele começa a reconstruir a igreja. E com o passar do tempo, ele vai amadurecendo o que o Mestre Jesus foi falando para ele. Mas primeiro, ele teve o primeiro movimento. Ele teve a aceitação. Ele recebeu a instrução e se mostrou proativo. Ele respondeu sim ao Mestre. E, primeiramente, ele começa uma reformulação a nível físico, a nível da matéria. Mas depois, num segundo momento, ele vai compreendendo que a reconstrói a minha igreja era muito mais amplo e espiritual, não tanto físico.
E essa não é? Desculpa, pessoal. Então deixa. Eu queria só se fosse essa mesmo. Não. Gratidão. Era a outra. Não tem problema. Então, pessoal, ele começa nessa ação. E aí ele já vai se transformando em Francisco. Os amigos dele começam a ir atrás dele. Giovanni, tá louco? O que você está fazendo aí? E eu não estou contando aquele momento em que ele saiu, ficou nu, rompeu com o pai, não é? Mas isso também aconteceu. E aí ele vai e começa nesse ofício. Nisso ele vai explicando para os amigos o que estava acontecendo. E vamos nos lembrar que Francisco era muito carismático, era muito inteligente. Ele tinha um aura encantador. Lembrem que quando ele foi João Evangelista, e quando ele ficou na ilha de Patmos, prisioneiro de Roma, lembra que nós estudamos o que aconteceu? Ele converteu todos os prisioneiros e ele convertia todos os soldados romanos. Ele era uma criatura encantadora que vivia a presença crística. Então ele começa a encantar os seus amigos também. E ele começa a apresentar para os seus amigos um mestre Jesus Cristo que eles nunca tinham se deparado com aquelas informações. E aqui eu abro um parênteses, porque nós precisamos entender como era a igreja naquela época. A igreja de Roma, que era a representante oficial do Cristo, e que era a religião que já naquela época estava guiando tudo. E vamos lembrar dos cursos, dos cátaros, não é? Vamos lembrar do curso Mestra Maria Madalena Revelada, vamos lembrar do curso Cristianismo Iniciático. Os grupos que pensavam diferente da igreja, o que acontecia com esses grupos, pessoal? Então, a informação que chegava era a informação da igreja. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que vocês têm que pensar. Como é que era celebrada a missa naquela época em que nós temos a história do Francisco de Assis? Licença, pessoal. Bala de própolis. É aula e mais aula e mais aula, não dá. Como é que era celebrada a missa na época do Francisco? Em que idioma? Em que língua era celebrada? Muitos aí vão saber. Não é? Em latim, Alda. Isso mesmo. E aí uma pergunta. Quem entendia o latim naquela época? Respondam aí. Quem entendia? Nós estamos falando de Assis, ano 1200, 1190. A Lília Viana colocou aqui os padres. Tem mais que entendia? O latim ficou sendo uma língua utilizada para os ofícios religiosos da Igreja de Roma. Porque eles consideravam que tinha que ser numa língua rebuscada, uma língua que eles achavam mais sagrada. É uma língua que vem ali de Roma, vem aquela mistura, né? Foi sendo formatada. Era a língua que eles consideravam mais próxima. No final, a bala está me atrapalhando. Eles consideravam mais próxima do aramaico, do hebreu, do grego. Ficou sendo essa língua. Ficou sendo essa língua que a igreja usava. Então, como vocês colocaram aí, os clérigos, os padres,
os magistrados, os juízes, a elite falava o latim. Então, vocês vão concordar que poucos que iam assistir um ofício na missa entendiam. Como é que eles entendiam os ensinamentos do Mestre Jesus? Coloquem aí para mim, vocês acham que a maioria entendia? A minoria entendia? Ou ninguém entendia nada? O que vocês acham que acontecia numa missa? A maioria entendia ou a minoria entendia os ensinamentos de Jesus? Inclusive, eu vou depois compartilhar com vocês aqui uma informação interessante. A Silviane colocou. A minoria entendia. Então, nós temos hoje que acolher as informações. A minoria, todo mundo colocou. E a Giovânia colocou. Acho que ninguém entendia. Uma mínima parcela entendia. A missa era celebrada séculos e séculos e séculos em latim. Uma minoria entendia. Os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para o planeta, durante séculos, ficaram sendo compartilhados numa língua que a minoria entendia. Uma língua da elite. Era da elite rica, não da elite evoluída espiritualmente. Então, nesse momento da história humana, vocês acham que o povo, sem ser os que tinham condição financeira abastada, frequentavam a igreja? Vocês já acham que sim ou que não? O povo que não era abastado, que não sabia o latim, vamos fazer uma viagem. Imagine o povo indo para a igreja e quem representou isso magistralmente é um filme antigo, mas é um filme precioso para a gente pensar. Irmão Sol, Irmã Lua, é o nome do filme. Franco Zeffirelli, se eu não me engano. Não é? Um filme especialíssimo para nós assistirmos. Porque ele vai colocar essas cenas contundentes desses choques. Então, imaginem o povo indo para uma igreja onde os abastados, os ricos, naquela época nós estamos falando de uma nobreza que vestia aquelas sedas pesadas, as mulheres vestiam, usavam os adornos, as joias, e eles iam para a igreja, porque eles compravam, que naquela época tinha os como chamava, pessoal? Me deu branco. Como que chamava aquilo que a igreja vendia? Indulto, vendia, você teve um pecado, você comprava lá um indulto. Então, eles frequentavam a igreja, foi se robustecendo com a presença deles, não é? Aí, eles estão lá. Vocês acham que o pobre, a pessoa humilde, o trabalhador que trabalhou o dia todo, ele ia com as suas vestes humildes, com o seu pé descalço. Nós estamos falando do ano 1180, 1200. Vocês acham que eles ficavam confortáveis ao entrar numa igreja onde os mais ricos ostentavam e a missa todinha ela era celebrada numa língua que eles não entendiam nada? Vocês acham que eles frequentavam? Pensem um pouco. Ou eles só frequentavam quando eles eram obrigados, nas festas que eles eram obrigados a ir? Meditem a esse respeito. O Giovanni, que é o Francisco de Assis, ele frequentou sempre a igreja, porque ele fazia parte da burguesia, ele sabia falar latim, ele sabia ler, escrever em mais de um idioma, o latim inclusive.
E aí nós vamos entendendo por que foi assim. E quando o Francisco reconstrói lá uma igreja e ele tem a vontade de falar sobre Jesus para aqueles que não entendiam latim, os mais simples, os que não sabiam ler, os que não sabiam escrever. Francisco pensa, eles não fazem ideia. E o mestre Jesus, do Giovanni, do Francisco, é diferente, muito diferente do mestre Jesus que a igreja colocava. Giovanni lia os livros. Livro era algo muito raro naquela época, algo muito difícil de conseguir, era um luxo. E nós temos informações que Giovanni Francisco conseguia relatos bastante interessantes. Então ele tinha vontade de ensinar ao povo os ensinamentos do Mestre Jesus. Como era o Mestre Jesus? E Giovanni começa a ensinar naquela igrejinha que ele reformou. E ele começa a falar, e ele começa a dizer, e o povo começa a vir, porque o povo tinha sede de entendimento. A igreja era pesada, mão de ferro. A igreja falava que o homem era fruto do pecado original. E Francisco falava que o homem era filho, todos os homens eram filhos do Altíssimo, e que o Altíssimo era amor. Vejam a diferença aí e tentem assimilar isso. Isso é a chave do que nós estamos estudando hoje. Naquele momento evolutivo, se Francisco de Assis não tivesse iniciado o trabalho que ele iniciou, talvez que a sociedade humana tivesse ruído completamente e hoje nós estaríamos vivendo o caos. Hoje nós estaríamos vivendo o que esses filmes de terror colocam como aquele caos que as sociedades vivem. As sociedades não vivem esse caos por conta dos trabalhos dos mestres da hierarquia. Naquele momento evolutivo, Francisco de Assis veio para equilibrar e para fazer despertar no coração e na mente das pessoas o amor do Altíssimo. As pessoas tinham medo do Altíssimo, tinham medo de Jesus, tinham medo do ofício espiritual. Eles eram conduzidos por mãos de ferro. A vida era dura, a vida era difícil. E as pessoas não tinham ninguém por elas. Elas não acreditavam em nada que era encanto. O amor de Deus não existia para elas, porque elas eram seres frutos do pecado original e pecadores que não tinham quase como se salvar, a não ser que pagassem muita penitência e gastassem bastante dinheiro, e eles não tinham essa possibilidade. Então, Francisco começa a trazer um mestre Jesus de amor. E Francisco era encantador. E Francisco era já um ser que tinha todo o entendimento das dimensões superiores. E ele começa a arrebatar multidões. E ele começa a realizar curas. E por que ele realizava curas? Porque as pessoas começavam a acessar a grandeza da alma delas. Elas começavam a ampliar a sua mente, o seu coração. As curas começaram a acontecer. E o povo vinha, cada vez vinha mais, cada vez vinha mais. E o povo começou a trazer os seus animais doentes.
começou a trazer a sua vaca que estava com febre maculosa, começou a trazer, e Francisco começou a curar. E Francisco catava uma cabra no colo e andava para lá e para cá falando do evangelho do mestre, com esse animal no colo, e beijava e colocava de lado, e era isso que o povo amava. Francisco respeitava tudo deles, não só as suas pessoas, como as suas criações. Ele trouxe um ar novo que nunca antes havia sido visto naquela Europa. As cidades vizinhas começaram a vir e esse local começou a ficar repleto, multidões e multidões. E aí, os responsáveis pela igreja vieram comunicar a Francisco que ele não podia falar aquilo, falar sobre o Mestre Jesus. Quem era ele? Quem era ele para falar as passagens do Evangelho sem ser em latim? Nós estamos falando por volta do ano 1212. E eu quero dizer a vocês que o latim vai ainda demorar centenas e centenas de anos para ser retirado do ofício religioso das missas. E eu quero ler aqui um trechinho para vocês dos documentos da história, para que vocês vejam. Vou aqui falar um trecho de quando os protestantes, vocês sabem por que a igreja protestante foi chamada protestante? Porque ela protestou contra os estatutos da Igreja de Roma. Um grupo começou a dizer que deveria ter umas reformulações. Eles começaram a protestar. E dentre essas reformulações, as que eles consideravam mais importante era que as missas parassem de ser oficiadas em latim. Mas isso começou a acontecer por volta de 1540. E o Francisco, nós estamos falando dele em 1212. Então vejam que ele foi um precursor de algo absolutamente necessário de acontecer. Então, um trecho do documento que eu quero ler. Esta maneira de pôr o problema que os protestantes queriam que mudasse, parasse de se oficiar em latim, fez que as autoridades da Igreja de Roma se manifestassem contrárias à tese protestante, que propunha que as missas acontecessem na língua em uso da nação em que se estivesse oficiando a missa, e não mais no latim. O Concílio de Trento, da Igreja de Roma, que aconteceu de 1543 até 1565, recusou-se formalmente a mudar a língua da liturgia. Eles argumentaram, argumento oficial da Igreja, que foi escrita no Concílio de Trento. Esta missa, mesmo celebrada em latim, e não sempre compreensível para o povo, não se tornaria inútil, pois os seus frutos não dependem tanto da compreensão humana, mas sim do poder santificador da graça e dos sacramentos. Então, eles não consideravam que era importante que a maioria do povo compreendesse a missa. Eles não consideravam isso importante. A missa era um ofício que compartilhava a graça divina. E estava bom. Isso era o suficiente. A maioria do povo
não precisava compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. Pessoal, é disso que nós estamos falando. É desse Francisco de Assis que nós estamos falando. Nós vamos entender daqui a pouco que Francisco de Assis é um dos instrutores do mundo, é o Senhor instrutor do mundo. Então, ele vai nascer para equilibrar esse momento, onde já estava passando séculos e séculos e séculos, e o Evangelho de Jesus não estava sendo compartilhado até esse momento da sociedade humana. Isso é crime espiritual. Nós não estávamos tendo acesso à informação que o Mestre Jesus, Senhor dos Senhores, veio aqui passar no planeta Terra. Quando a igreja diz que Francisco não podia falar sobre Jesus e o Evangelho no idioma ali dos italianos de Assis, Francisco, então, vai até a igreja. Eu estou contando a história um pouco diferente, né? Francisco vai até o Vaticano para falar com o Papa. E aí Francisco vai organizando todo um documento para que ele crie uma ordem e para que nessa ordem ele tenha o direito de falar do Evangelho na língua dele. Ele está fazendo isso lá por volta de 1812. E quando ele chega ao Vaticano, o Papa Inocêncio III se recusa em recebê-lo. Ele chega com aquele hábito marrom, com aquelas sandálias, eles são bastante simples, e eu quero que vocês assistam Irmão Sol e Irmã Lua, e vejam essa cena que o Zeffirelli também fez questão de colocar. Ele chega, vai passar por tudo aquilo, vai pedir uma audiência, e o Papa se recusa, imagina. Mas quando o Papa os vê de longe, ali nos pátios do Vaticano, o Papa manda um aviso, que eu vou falar aqui, é necessário a gente saber, isso é história. Ele diz assim: vá pregar aos porcos na pocilga. Ele fala assim para o Francisco. Porque eles estavam muito simples, com aquele hábito marrom, meio rasgado, com aqueles cintos de corda, e eles estavam falando, tentem buscar a imagem da igreja daquela época. As roupas suntuosas, até hoje é assim, aquele manto com pedras preciosas bordadas. Era com essa igreja que Francisco foi falar. E quando o Papa o viu de longe, ele falou, vá pregar para os porcos na pocilga. E quando o mensageiro levou essa mensagem para Francisco, sabe o que ele respondeu para o mensageiro? Ele disse, eu irei, porque se o Papa é o representante do Cristo e me fala isso, eu faço. E ele foi pregar para os porcos, ele foi procurar uma pocilga ali em Roma, e ele ficou pregando para os porcos, e os porcos todos vieram e ficaram ouvindo em silêncio enquanto ele pregava, junto com os seus irmãos, os freis, e todo mundo que passou por ali ria, mas também achava aquilo meio extraordinário. Ele causou um rebuliço ali. E todo mundo começou a comentar que foi o Papa que mandou ele pregar para os porcos. Só que os porcos começaram a ouvi-lo em silêncio, eles sentaram e ficaram ouvindo Francisco falar. Vocês sabem que ele tinha esse efeito com o reino animal desde que ele é João Evangelista, quando ele pregava para os peixes no mar. E começa a acontecer isso, causa um rebuliço. E ele vai voltar no dia seguinte para falar com o Papa. E aí acontece um outro feito, um outro fato. O Papa Inocêncio, naquela noite, tem um sonho. Não se sabe bem o que ele sonhou. Muitos têm diferentes aí colocações, mas dizem que ele deve ter chamado a atenção dele.
ele viu entrando pelo pórtico da sala onde ele recebia as pessoas uma grande luz, um sol. Essa luz foi vindo para perto dele. Quando chegou perto dele, o Mestre Jesus, que deu uma ordem ao Papa: recebam. E quando a luz diminuiu, quem estava aparecendo era Francisco. E no dia seguinte que Francisco estava lá, o fato é que o Papa o recebeu. E Francisco já tem os seus papéis, onde ele já começou a escrever como seria a regra da ordem que ele estava criando. E ele quer pedir autorização para a igreja não impedir que ele fizesse os seus cultos, a sua evangelização com as pessoas. E o Papa diz que ele poderia fazer, desde que ele não ficasse falando do evangelho sem ser em latim, e somente para os pobres e doentes. E que se a ordem dele começasse a arrecadar dinheiro, que ele poderia voltar para falar com o Papa, para ver o que mais o Papa poderia fazer. E Francisco volta e continua no seu trabalho, e continua evangelizando, e continua atraindo multidões, e as curas continuam acontecendo. E aí aconteceu um fato, pessoal. As pessoas felizes por estarem recebendo informação que nunca antes elas sonhavam. Elas estavam falando do Mestre, elas estavam entendendo o Evangelho, a cura estava acontecendo. Elas felizes começaram a colocar moedas na caixinha de doce. E não foi pouco. Porque eles podiam ser mais simples, mas eles eram num grande número. E Francisco obedeceu a autoridade da época que poderia impedi-lo de continuar no seu trabalho. Então ele começa a enviar esses valores para o Vaticano. E o Vaticano, então, vai deixando ele fazer aquilo que ele fazia. Com o tempo, pessoal, nós vamos resumir daqui em diante, esse trabalho de Francisco vai acontecendo, e Francisco vai chegar uma hora que ele vai até mesmo viajar, porque ele quer falar com os muçulmanos, ele quer participar das cruzadas, mas não mais como um cavaleiro, mas como um missionário. Francisco de Assis, em uma ocasião no Egito, falou com um sultão, e estávamos ali num momento de conflito. Francisco, pessoal, estava envolvido com ensinamentos ocultos ali dos templários. Quando ele fala com esse sultão egípcio, ele inclusive consegue organizar ali um momento de paz. E ele converte o sultão ao cristianismo. Ele faz milagres e ele apresenta um Jesus para o sultão que o sultão não imaginava que existia. Essa viagem de Francisco demorou muitos anos. Quando ele volta para Assis, a ordem já estava na mão de autoridades da Igreja de Roma. E muito já havia sido modificado. E os seus irmãos, né, os freis do primeiro momento, eles já tinham se dividido, eles já tinham entrado em choque por diferentes entendimentos. Uns que não achavam que os representantes da igreja tinham que coordenar o grupo do modo como eles estavam fazendo. Inclusive, eles não estavam mais conseguindo, oficialmente na igreja, pregar o evangelho mais, porque a igreja não permitia mais que eles oficiassem falando em italiano.
Quando o Francisco volta, ele volta nesse ponto. E aqui eu vou terminar essa história de Francisco, dizendo para vocês como que finalizou todo o legado que ele deixou. Francisco escreveu muito, pessoal, e ele interpretava as passagens do Evangelho, não é? E eu quero aqui colocar o que aconteceu, as mudanças que aconteceram com a regra da ordem que Francisco redigiu. A primeira alteração da regra de Francisco ficou pronta em 1223. Nós estamos completando quantos séculos hoje? 1223, veja aí para mim. Ficou pronta em 1223, a primeira alteração que o Kutumi, os 600? 800 anos. 800 anos. Que o Senhor Instrutor do Mundo deixou. Foi alterada já em 1223, enquanto ele ainda era vivo. Aparentemente, essa primeira alteração, com poucas modificações. O novo texto, com as alterações, foi enviado para o Vaticano para aprovação papal. Mas o Vaticano recebeu e realizou ainda muitos outros ajustes e cortes que foram realizados por um cardeal chamado cardeal Ugolino. E finalmente foi confirmado pelo Papa Honório III, na bula que se chamou Solete Annuae, de 29. E foi então no ano de 29 que a primeira regra da ordem havia sido profundamente alterada. A maioria das citações do Evangelho e as passagens poéticas do Evangelho, na interpretação de Francisco de Assis, foram removidas e substituídas por fórmulas legais, que a Igreja de Roma considerou mais assertivas. O artigo que autorizava a desobediência de superiores indignos foi excluído. Francisco de Assis colocou como regra da ordem que, se superiores, tutores, evangelizadores, monges, coordenadores da ordem, não agissem com total integridade e dignidade, eles poderiam os freis poderiam desobedecer à ordem deles. Porque se eles não se mantivessem na integridade, eles não poderiam exercer funções de comando. E eu pergunto para vocês, por que vocês pensam que Francisco colocou isso como regra de sua ordem? Será que é porque ele percebia isso nas instituições religiosas? Vocês já fizeram um estudo para ver como era a igreja naquela época? Até mesmo os papas podiam ter muitas amantes, muitos filhos, muita fortuna indo de um lado para o outro, toda sorte de comércio, até os ilícitos. E Francisco, enxergando tudo isso, colocou como regra que na sua ordem não poderia haver lideranças que não fossem totalmente íntegras. E que os freis não precisariam obedecer lideranças que deixaram de ser íntegras. E na modificação de sua regra da ordem, eles tiraram essa regra.
E nós temos que pensar sobre isso, não é? O que mais eles tiraram? Assim como a regra que prescrevia o cuidado dos leprosos e dos doentes. Não era mais necessário isso ser regra. A Igreja de Francisco tinha ali todo um lado que cuidava de doentes e de leprosos. E que tinha que fazer trabalhos manuais para que a ordem conseguisse colaborar com esses doentes. Esses trabalhos de manuais também não seriam mais uma exigência. Então, mudou-se aqui muita coisa, não é, pessoal? E também não era mais regra viver na pobreza. Eles poderiam, sim, viver como todos os outros cargos de todas as outras ordens da igreja. E aí a ordem de Francisco, ela foi abraçada para a igreja, completamente. E ela foi, então, moldada, não mais de acordo com o que Francisco colocou, mas de acordo com o que a igreja, naquela época, considerou o melhor. E aí nós vamos ter que pensar em qual é o nosso papel nisso. Quando Francisco nasce naquele momento, ele vem equilibrar o total desgoverno espiritual que a representante oficial, porque ela se colocou nesse papel, representante oficial do Cristo, estava ali passando para as pessoas. E se Francisco não tivesse feito aquele trabalho naquela época e despertado milhares de consciências que foram passando a informação, a presença do Cristo Jesus teria perecido na mente e nos corações da humanidade. E não havendo nenhum brotar de semente mística superior ali, a sociedade iria decair nos séculos seguintes e nós estaríamos fadados ao total prejuízo e à ruína da nossa meta evolutiva. E hoje nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Então, o trabalho de Francisco, ele despertou milhares de consciências que foram tocando aquele entendimento de uma forma ou de outra. Existem ensinamentos de Francisco, alguns que eu anotei aqui, eu não posso falar todos, mas ele disse assim, num dos seus ensinamentos, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus de fato obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Vamos refletir um segundinho nisso? O que temer? Nada. Só que os ensinamentos da igreja causavam um grande temor. A quem temer? Ninguém. Ele está ensinando que nem a Deus nós devemos temer. E nenhuma autoridade nós devemos temer. Ele está ensinando algo que está muito mais avançado do que a escola espiritual daquela época. Porque naquela época você tinha que temer muitas autoridades e até mesmo a Deus. E aí ele fala, por quê? Porque aqueles que se unem a Deus de fato, e aqui ele coloca essa observação, uma união de fato. E aqui aproveito para falar para vocês. Uma coisa é o instrutor falar sobre Deus, porque ele tem um entendimento intelectual de Deus. E outra coisa é o instrutor falar de Deus, porque ele tem a experiência de Deus.
no íntimo do seu ser. E é isso que nós temos que aprender a perceber nos instrutores e nos mensageiros. Eles não têm que falar algo que eles aprenderam intelectualmente. Eles têm que falar o que eles vivem. E vocês conseguem notar a diferença. É só ir afinando a percepção mística. Então ele fala: aqueles que se unem a Deus de fato obtêm 3 grandes privilégios. Onipotência sem poder. Você vai ter poder mesmo sem que o poder seja seu. Por quê? Porque o poder é dado para você. Porque o poder está em Deus, na presença divina. E quando você se une à presença divina, ela compartilha o poder. E você é poder com a presença divina. Embriaguez sem vinho. Um estado de felicidade, de euforia. Francisco de Assis era chamado louco de Deus. Ele falava que ele era embriagado pelo Cristo, de felicidade, de alegria. Então ele está nos dizendo que a experiência do Cristo e a experiência de Deus é uma experiência feliz e não pesada. E ele diz, e vida sem morte. Porque quando você tem a experiência da presença divina, a vida é outra coisa, muito além do que esse plano aqui. Aí quero falar um outro ensinamento. Todos os seres são iguais. Pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. Então é por isso que ele começa a ser associado com o reino animal e com os reinos da natureza. Aconteceram verdadeiros milagres dele com os animais também, como aconteceu com Santo Antônio de Pádua, que também se tornou franciscano e foi discípulo de Francisco de Assis. Todos os seres são iguais. Por quê? Porque todos têm vida. E a vida vem da presença divina, vem de Deus. Então, aqui, Francisco dá um salto evolutivo para nos fazer mirar todos os seres como divinos, porque são filhos do Altíssimo e têm a mesma origem. Ele coloca aqui, pela sua origem. E qual é a origem? Deus. Nada mais consegue dar vida a não ser Deus. E aí ele coloca, pelos seus direitos naturais e divinos. Eles também têm direitos naturais e divinos. E pelo seu objetivo final. Qual é o objetivo final? Dos animais, de todos os seres viventes e nosso. O objetivo final é a realização em Deus, na presença divina, no absoluto. E aí ele coloca uma outra aqui. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se esses necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. Observem o salto evolutivo que ele está compartilhando conosco aqui. Então, tem muitos ensinamentos dele, ele deixou muitos textos escritos. Muitos deles foram apreendidos, mas eles vão chegar até nós. Porque nós queremos recebê-los, iremos recebê-los. Nós falamos no começo da live, se vocês estão gostando dessa live, deem um like, ajudem para que essa informação chegue a mais pessoas. Falamos que Francisco de Assis é o mestre Kutumi, da grande fraternidade branca, que depois vai vir novamente, lá nos anos 1800, falar com Madame Blavatsky,
para trazer mais um salto evolutivo espiritual na sociedade, absolutamente necessário naquele momento. Então, o mestre Kuthumi, junto com o mestre Elmória, vai levar Blavatsky ali para os portais de Shambhala e vai colocá-la em contato com os livros sagrados para que ela traga toda a informação da grande fraternidade branca. Então, vocês vão vendo que nós vamos dando passos evolutivos e vai havendo pessoas que vão conseguindo assimilar isso em algum nível. E é por conta disso que o planeta Terra não foi já exterminado aqui, com uma sociedade completamente obscurecida. Então, eu quero colocar aqui, Kuthumi, nome hierárquico de João Evangelista Francisco de Assis, que faz parte da hierarquia chamada Kuthulin, hierarquia de alto grau evolutivo que trabalha na órbita terrestre e também em esferas mais amplas. É a segunda hierarquia de Mistli-Clan. Para quem estuda conosco, Mistli-Clan é hoje o centro planetário regente. Canaliza a energia do segundo raio, amor, sabedoria. Então vejam a presença do mestre Francisco de Assis, manifestando, trazendo o segundo raio, amor, sabedoria para o coração dos homens. E seu trabalho oculto desta hierarquia está, de modo muito especial, unido à hierarquia de Elmória, hierarquia que é chamada de Amar, que canaliza o primeiro raio, vontade, poder. A hierarquia amor-sabedoria trabalha em íntima comunhão com a hierarquia vontade-poder. Eles sempre estão atuando juntos, senão o amor-sabedoria não consegue se manifestar no plano físico. Aqui nós temos a missão de Kuthumi, a missão de Francisco de Assis. Kuthumi tem a missão de estimular o surgimento da consciência divina no homem e a interação entre os reinos. Nos anos vindouros, no novo ciclo, assumirá a função de instrutor do mundo. Ele já é instrutor do mundo nos mundos internos. E ele já atua nos mundos, no palco físico do planeta também, através dos grupos que estão em íntima união com a grande fraternidade branca. E aí eu aproveito essa deixa desse trabalho do mestre Kuthumi, que é estimular o surgimento da consciência divina na humanidade. Se ele não tivesse feito isso lá nos anos 1200, se não tivesse despertado, dado um salto na consciência divina do homem, nós teríamos perecido como sociedade. Porque estudem a epístola de João Evangelista e vejam na epístola dele quem é que ele diz que manda aqui, nesse planeta. Alguém arrisca? Alguém arrisca? Porque João já falava. Quem manda aqui são as forças caídas. E aí tem gente que fala para mim, instrutora de ciência espiritual. Ai, Maga, imagina você falar que esse mundo é das forças caídas. Olha o que está à nossa volta. E tem aquelas pessoas que dizem também, quando elas passam um sofrimento muito grande, e elas vêm falar conosco, e vêm ou querer uma consulta ou alguma instrução, e elas falam para nós, olha o que foi que Deus deixou acontecer comigo.
E nós, como instrutores, fiéis às instruções, dizemos: Deus não tem nada a ver com isso. E a pessoa fala: é sim, porque Deus deixou isso acontecer comigo, eu estou sofrendo e Deus deixou. Pessoal, Deus não tem nada a ver com o sofrimento desse planeta. O sofrimento desse planeta acontece porque nós somos identificados com comandos involutivos. Ah, Mag, então por que Deus não faz alguma coisa e não liberta a gente dos comandos involutivos? Talvez porque nós sejamos levianos e não queiramos? Porque estamos confortavelmente sendo levados pelas estratégias das sombras e não nos apoiamos firmemente na presença divina? Então, se não houverem pessoas que comecem a trabalhar firmemente com a consciência divina e a presença divina, nós estamos fadados a um mar de sofrimentos. E aproveito este momento para associar a live de hoje com a face de Maria, colocada aqui junto com Francisco. Porque Francisco é instrutor do Raio Amor Sabedoria, instrutor do mundo, e Maria de Nazaré, que é do Círio de Nazaré, que aparece para nós aqui como padroeira do Brasil, na face do que nós chamamos de Aparecida, ela também trabalha o despertar da consciência divina na nação brasileira. Se vocês repararem o trabalho que ela faz, é esse. Então, aqui, eu fiz um breve estudo do trabalho de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Esse mês nós vamos celebrar a presença dela. E reparem que ela vai aparecer humildemente para 3 pescadores no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, em 1717. Uma imagem pequenina. Na primeira rede, eles pescaram o corpo. Na segunda rede, a cabeça. Aquilo nunca ficou colado direitinho. E lá, a história de Nossa Senhora de Nazaré, que é comemorada, ela aparece para o caboclo Plácido José de Souza no ano de 1700. Então, ela apareceu primeiro. É a mesma coisa, uma estatueta. Só que essa era de Nossa Senhora de Nazaré. E a Aparecida era Nossa Senhora da Conceição. Ambas no Rio, ambas humildes, ambas imagens negras, mãe negras. Ambas na humildade, ambas falaram com o povo. Ambas começaram a fazer milagre para o povo mais simples, que o mesmo povo que entrou em contato com Francisco, um povo que não recebia nenhuma informação espiritual extraordinária, transcendente, de alívio, de grandeza. Esse povo precisava receber informação diferenciada, e a única coisa que eles recebiam era dureza, era rigor. E a Mãe Divina vem para o Brasil, porque era necessário despertar a consciência divina no povo. E esse povo acolheu. Esse povo acolheu. E hoje, pela festa que nós vemos, tanto em Aparecida, como em Belém do Pará, no Círio de Nazaré, onde nós temos uma das maiores festas que celebra Nossa Senhora, com mais de 2 milhões de pessoas que celebram, não é? A Isabel Murta sabe bem o que é isso. A grandeza daquele momento. Vejam os filmes. Por que é que isso não é falado? Não é? Nas mídias. Não? Porque aí vocês vão percebendo o que é que comanda as mídias. Por que a mídia não fala de devoção ardente? Por que a mídia não traz a informação completa, profunda, transcendente, mística, espiritual? Será que a mídia
trabalha para comandos evolutivos e não quer colaborar para que o seu consciente divino desperte? Então, aqui eu passei para vocês essas informações. Na live interna da próxima semana, no espaço do curso Cristianismo Iniciático, nós vamos trazer mais informações para nos preparar para realizar o trabalho místico com os códigos de Mãe Maria e de Mestre Francisco de Assis Kutumi, e com a Grande Fraternidade Branca. Então, nós vamos acolher essas informações e compreender que vivê-las é absolutamente necessário. Porque para transcender a purificação planetária que vai acontecer, e já está acontecendo, nós estamos em outubro, um mês muito profético nas aparições de Maria, nas centenas de aparições de Maria. E nós temos que nos preparar, porque nós explicamos para vocês no Oráculo de Tote, explicamos para vocês no curso Cristianismo Iniciático, nas lives internas. Quem quiser, basta participar, tá bem? Nós explicamos para vocês que ou nós nos capacitamos para viver o sagrado ofício, ou nós continuamos a viver sem a capacitação evolutiva e vamos viver o sacrifício. Essas duas linhas de destino estão cada vez mais óbvias aqui no palco do planeta Terra. Muita coisa acontecendo. As nações na terceira G, como nós estivemos falando para vocês há anos. Agora a terceira G, que nós estamos falando há anos no Oráculo de Tote, já está mais fácil de enxergar, não é? Uma terceira G que não é de nação contra nação, é de grupo contra grupo. E Nossa Senhora falou em suas aparições. Os que cometem perversões com os filhos da terra e com o evangelho do meu filho vão cair. Mas a queda vai doer, pessoal. Porque a estrutura da nossa sociedade está baseada na estrutura dos que pervertem. Então, nós temos que nos preparar para viver isso da melhor maneira. E qual é a melhor maneira? Trabalhando com os comandos da hierarquia, vivendo os ensinamentos dos mestres. Então, chega, falei bastante, né? Agora nós vamos parar a nossa live para que vocês, os franciscanos da nova era, isso aí, Marcos, porque o que o Marcos está colocando é muito precioso. Ser franciscano é viver conforme o Mestre Francisco nos ensinou. O templo não é fora, é dentro. Mestre Francisco foi mais um mestre que reconstruiu a igreja, reconstruiu o templo, é dentro de nós. É a nossa comunhão com a presença divina. Independe de um lugar. O lugar somos nós. Gratidão aí ao Marcos. E agora nos colocamos à disposição se vocês quiserem fazer perguntas e comentários. Pessoal, deem likes, tá bem? Ajudem e ajudem ao nosso grupo se expandir e ajudem para que a informação superior chegue aí através da internet, não é? Morgana, boa noite, Morgana. Maga querida, ouvir o roteiro da história desse nosso mestre é de uma preciosidade singular. Novas pérolas sempre chegam aos nossos ouvidos internos. Ele devia ter uma oratória magnética, exatamente por isso que você mencionou, Maga. Ele
vivia na vida real, na prática verdadeira. Isso. Como ele realizou a comunhão, ele enxergava toda a vida real, os diferentes níveis de vida, não é? E por isso ele era extremamente carismático e magnético. Estou aqui pensando com meus botões. Naquela época, onde o latim era usado para falar do cristianismo, devia ser motivo de altas gargalhadas pelos involutivos. Perfeito, Morgana. Gratidão por falar. Porque eles sabiam que o povo não conseguia chegar nos verdadeiros códigos, no ensinamento, na sabedoria. Pessoal, eu quero que você... O que a Morgana está colocando aqui é muito precioso. Você consegue se transformar evolutivamente se você não recebe conhecimento para fazer isso? Então, os involutivos e os comandos involutivos realmente deviam dar gargalhadas, porque estavam ali séculos e séculos. Os grupos que ensinavam os ensinamentos estavam sendo ali exterminados, e os grupos que ficavam ensinavam em latim, ou seja, não ensinavam. Ainda bem que a hierarquia sempre, sempre nos ajuda. Se não fosse pela hierarquia, nós não estaríamos mais aqui. Ou estaríamos em profundo sofrimento. Teríamos voltado para a história, né, como sociedade. Gratidão, Morgana. Amabile, boa noite, Amabile. A minoria entendia. Creio que eles passavam para o povo o que apenas eles queriam que o povo soubesse. E aproveitavam a ignorância da maioria para manipular. Perfeito, Amabile. Como é que você consegue manipular? Mantendo o outro subjugado na ignorância. Perfeito. Gratidão, Amabile. Célia Arissa, boa noite, Célia. Maga, quando eu era criança, a missa ainda era em latim, isso mesmo, em 1963. Sim, ficava sentada e não entendia nada. Depois eles começavam a mesclar português com latim. Nós temos aqui uma testemunha, e muitos de nós. O latim veio até esse momento. E existem muitas pessoas que, quando começou a tirar o latim, elas achavam que a missa ia perder o poder. Mas vejam que as nossas irmãs aqui colocaram preciosamente. Não era uma estratégia das sombras fazer com que o povo não entendesse, com que a maioria das pessoas não entendesse os ensinamentos de Jesus? Vocês conseguem perceber quão atrasados nós estamos no entendimento, na compreensão dos ensinamentos do Cristo? Vocês sabiam que nos próximos 1000 anos nós vamos estudar o Evangelho do Cristo? Nós não vamos mudar de obra? Não vamos mudar de ensinamentos? Porque nós ainda não entendemos nada? Nós compreendemos o Evangelho como regra moral de conduta, mas não como regra de despertar da presença divina em nós. Não como ciência. Gratidão, Célia. Gratidão. Silviane, boa noite, Silviane. Francisco, grande alquimista. Olha aí o que a Silviane está colocando, muito precioso, quando nós dizemos que a história que nos chega do Francisco nem trisca quem ele era de fato. O patrono da alquimia. Eu sei, Silviane. Então, seguindo um raciocínio aqui, São Francisco foi Hermes Trismegisto e o primeiro cabeça de dragão da alquimia. Eu fico até emocionada. Ele é o grande instrutor do mundo, Silviane. Ele é o Senhor instrutor do mundo. Então, lógico que ele é quem ele é, como você bem colocou aqui. Eu me emociono muito porque quando nós começamos a falar dele, na verdade de quem ele é,
E a presença dele começa a irradiar a coluna com seus códigos, a Silviane sabe bem, e muitos de vocês, é muito forte. E nós ainda estamos triscando a superfície, porque os próprios historiadores hoje, vários historiadores dizem que a história dele, como é contada, não é essa. Não é essa que é colocada ali nos anais da igreja. Essa é a história que a igreja colocou para ele, não quem ele é. Então, vamos continuar. Gratidão, Silviane. Daniela Boaventura, boa noite, Daniela. Tem uma conexão muito parecida com Clara de Assis. Ela também foi contra os vários dogmas da igreja e fundou a Congregação das Clarissas. Clara de Assis, como a Daniela coloca aqui. Companheira de Francisco de Assis nos ideais e na instrução mística. Grande mestra. Esteve junto com ele nessa encarnação. Francisco de Assis e Clara. E esteve junto com ele quando ele era João Evangelista. Ambos da comitiva do Cristo Jesus. Ambos muito unidos. Quando Jesus fala na cruz para a mãe dele, Maria, eis aí o teu filho, e aponta para João, o evangelista, e diz para João, João, eis aí tua mãe. Por que vocês acham que o mestre disse isso? Clara de Assis é uma mestra da grande fraternidade branca, e ela é da hierarquia Amor Sabedoria e é uma instrutora do mundo. E ela foi uma grande liderança na comitiva feminina do Mestre Jesus Cristo. E os cátaros sabiam quem ela era, não é? Quem era essa Miriam da comitiva de Jesus Cristo? Uma Miriam. Não estou falando de Maria Madalena, não estou falando de Maria, mãe de Jesus. Estou falando da terceira Miriam, a terceira Maria, que os evangelistas falavam. Existiam 3 Marias que sempre andavam junto a Jesus. 3 Marias que sempre estavam com ele. Uma era Maria, sua mãe, outra era Maria, sua irmã, e outra era Maria, sua companheira. Então, Clara, quem é Clara? Ela é uma das 3 Marias. Veja aí se vocês adivinham. A Daniela colocou aqui, Maria Salomé. Nome da irmã de Jesus. Alma muito querida de João Evangelista. Na live interna, eu posso aprofundar isso, se vocês perguntarem. Gratidão, Daniela. Era preciso que o feminino também recebesse os códigos. Claro, claro que era preciso. E ouso dizer que o colegiado dos freis ficou bastante perdido, mas o colegiado feminino acolheu e seguiu naquela época, tá bem? Morgana colocou aqui para nós. Maga, querida, não sei se pode mencionar por aqui, mas só abrindo um parêntese de que neste período dele e do chamado dele, já tem início as perseguições que mais adiante marca a Inquisição, não é? Isso, tem. Dentro do cristianismo, você menciona com detalhes épicos esses momentos da nossa jornada mais negra enquanto sociedade. Justamente. Lá eu aprofundo, e foi por isso que o instrutor do mundo teve que reencarnar novamente, para que algo ficasse ali na superfície do planeta, senão seria o fim da instrução divina na Terra. Gratidão, Morgana. Isabel Murta colocou para nós. Isabel, já falei boa noite? Agora, Isabel, a Isabel Murta, nossa querida templária, que vai viver aí
o Círio de Nazaré, não é? Ela coloca, que linda essa experiência do Cristo. Maga, ela pode estar representada na cruz tal, usada por São Francisco, e pode significar caridade, simplicidade e castidade, não é? É. Porque são os pilares que garantem que você vai continuar íntegro na senda. Se você não praticar a caridade, se você não servir ao seu próximo, você não consegue sair de você mesmo. Se você não fica na simplicidade, pode ser que você seja capturado por essa tendência que nós temos de viver a ostentação, o luxo e todos os requintes que a riqueza oferece e faz você se perder. E se você, a castidade aqui colocada como total equilíbrio da sua sensualidade e da sua sexualidade. Porque se você tem tendência a não equilibrar isso, você vai ser capturado pelas forças involutivas. Então, aqui são os 3 principais defeitos com que as forças involutivas conseguem capturar você para você não continuar nascendo. Então, Francisco era senhor para equilibrar tudo isso. É isso aí, Isabel, gratidão. Eunice, boa noite, Eunice. Meu pai era paraense, falava muito do Círio de Nazaré. Gostaria de conhecer de perto. Coloquei o nome de Francisco no meu filho em homenagem a São Francisco. Não é verdade? Ninguém sabe direito por que ele começou a se chamar Francisco, certo? E você homenageando esse Francisco de Assis, ele tem isso, não é? Passaram-se séculos, 800 anos, né, você disse? Passaram-se 800 anos, mas Francisco de Assis ainda tem carisma para nos conquistar. E o mundo mudou depois dele. Vejam que nós usamos o nome dele com toda a honra, não é? Olha o tamanho do carisma desse ser. E Eunice, o Círio acontece todo ano, né? É no segundo domingo do mês, não é isso, Isabel? O ápice da festa no segundo domingo de outubro, mas pelo que a Isabel fala, outubro inteiro fica acontecendo aí a celebração. Então vamos lá. E o Marcos colocou aqui para nós. Templo Harmonia, os franciscanos da nova era. Verdade. Porque o Templo Harmonia compartilha todas as pautas e segue as pautas da Grande Fraternidade Branca, e Francisco de Assis é instrutor do mundo para nós. E os documentos que temos dele e também da hierarquia Cutulim, que nos chegam através de Cutumi, que passou e passa muita informação. É preciso haver grupos na Terra trabalhando com os ensinamentos de forma transcendente, não lendo e falando, eu acredito e gosto dele, vivendo os ensinamentos. Se não houverem pessoas vivendo os ensinamentos, o mundo vai colapsar. Então, Marcos, é isso aí, gratidão. Luísa Carvalho, boa noite, Luísa. Maga, por gentileza, qual a verdadeira semelhança de Santa Sara Kali com a imagem de Aparecida? Segundo um padre ortodoxo, a imagem pertence a Santa Sara. Existe um mistério nas Madonas Negras, mas não é que a imagem pertence a Santa Sara Kali. Essa imagem que foi encontrada no Rio, ela era a imagem, isso é fato, de uma Nossa Senhora da Conceição de 200 anos antes. Era o jeito de representar a Nossa Senhora da Conceição.
Tanto é que ela ficou no começo sendo chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tenho aqui uma história linda, que não dá tempo de falar, vou falar na próxima live. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Santa Sara Cali, ela é outra Madonna Negra, mas não é essa imagem. Mas o Brasil, como algumas nações que acolheram Madonas Negras, tem a missão de viver os códigos transcendentes da Mãe Divina. Como é Santa Sara Cali, como é Isis, como é Nossa Senhora de Montserrat, que apareceu na Espanha. E nós vamos entender isso com o tempo. No espaço interno do curso Cristianismo Iniciático, eu posso falar sobre isso. Aqui nós ainda somos muito atacados quando nós falamos disso, tá bem? E a Carol, boa noite, Carol Motim, colocou aqui para nós. Que a gente consiga reconstruir nosso templo pessoal e a ponte que nos conecta com a presença divina. Amém. Que assim seja, Carol. Maria de Lourdes colocou para nós, boa noite. Maga, nossos mestres não estariam caminhando na Terra novamente? Existem alguns, como Cutumi, como Eumória, como São Germão, como Mãe Maria, como Madalena, como a querida Clara, que é tão retirado o conhecimento dela e de Miriam. Eles vão e vêm quando eles quiserem. Porque eles já trabalham com a transmutação, com a precipitação alquímica, como a Silviane colocou para nós, com a aceleração das partículas atômicas dos corpos. Esses corpos são UPAs. Eles estão caminhando conosco. Mas nesse novo ciclo que se inicia, a Era de Ouro, eles estarão conosco novamente, porque nós teremos 1000 anos de instrução e de trabalho evolutivo, que é o trabalho real que nós não fizemos, que nós fomos impedidos de fazer. E aí nós teremos o grande privilégio de conviver com eles. E a nossa sociedade vai estar vivendo uma emancipação que nós não conseguimos ter ideia nessa Era de Ouro. E se você está falando de reencarnação, né, eles nem precisam reencarnar. Hoje em dia, já se descobriram portais, stargates, arcas, tudo isso está sendo ainda escondido da sociedade humana pelos governos que trabalham com os involutivos, mas a coisa já está toda aí para estourar. Eles não conseguem mais esconder esses fatos. Só que é preciso que os governos que trabalham para os involutivos saiam dessas cadeiras para que tudo isso seja manifestado. E é o que está acontecendo. Então, vamos prosseguir. Diene, boa noite, Diene. Maga, seria possível compartilhar aqui o significado místico da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida com o corpo separado da cabeça? Uau, que pergunta mística profunda. Eu coloquei aqui para falar sobre isso, e por causa do horário não vai dar muito. Mas a cabeça separada do corpo. Vejam que na história de Avalon, né? A história da corte do rei Arthur, a história ali daquele tempo, lá no ano 300, onde os comandos místicos das senhoras que trabalhavam com a evolução espiritual e dos reis que trabalhavam com a evolução social estavam tentando se firmar naquele momento evolutivo sob o comando de Elmória, que estava reencarnado como rei Arthur, e ali nós temos a reencarnação
de vários seres da hierarquia também, naquele momento também houve algo muito interessante, que foi na corte de Camelote, na frente do rei Arthur, na frente das senhoras da druidas, vai ali uma pessoa e a grande senhora de Avalon, a senhora druida, estava ali fazendo um discurso. Era o final de uma era, o final da era onde o colegiado feminino sagrado era reconhecido como tal, e a grande senhora druida vai receber um golpe de espada e a sua cabeça vai ser separada do corpo. A cabeça vai rolar e descer os degraus ali do trono, o corpo vai cair e a cabeça vai descer os degraus. Naquele momento é o símbolo de que a sociedade ia perder o contato com o feminino sagrado e com os códigos divinos das Sagradas Senhoras e da Mãe Divina. Nós iríamos ficar sem cabeça, desnorteados. A partir dali, a nossa psique vai começar a adoecer, porque a Mãe Divina rege a nossa psique. E como uma dona negra, a Mãe Divina volta para o Brasil, para os mais simples dos simples. Eles pegam na primeira rede o corpo, na segunda rede a cabeça. E aí, ele vai colar o nosso precioso personagem, chamado Felipe, um dos pescadores, vai tentar colar o corpo na cabeça. E ele vai começar, coloca ali no altar na casa dele. E ele fica sempre colando aquilo com cera de abelha. Nunca fica colado de fato, até ser restaurada a imagem. E isso significa que o povo brasileiro conseguiria se unir misticamente com os comandos sagrados femininos, com a Mãe Divina. Isso acontecendo no Brasil e as festas, do modo que é, do modo que acontece, com esse grande número de devotos, é a prova disso. Diane, a sua pergunta é preciosa. Isso é um papel importantíssimo que nós temos. Coroar as nossas cabeças novamente com a presença da deusa, da Mãe Divina, dos códigos sagrados femininos. A cabeça dessa santinha que vai ser coroada com coroa por uma princesa do Brasil, que eu sempre digo para vocês do papel importantíssimo desses símbolos. Olha o papel do Brasil. Eu falei em lives internas sobre as letras do nome do Brasil e sobre o papel dele neste momento evolutivo. A Santinha, que representa a Nossa Senhora, ganhou coroa e manto de realeza, de uma princesa do Brasil, do governo do Brasil. Esta nação é uma das poucas nações que tratou-a dessa forma. A outra é Portugal. E aí, Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém do Pará, ganha também coroa e manto todos os anos. Nós tratamos Nossa Senhora como rainha do Brasil. O Brasil, ele foi dado para a hierarquia. E é por isso que os macabros, corruptos e pervertidos que ficam fazendo festa nessa nação. E Nossa Senhora de Nazaré, no Círio de Nazaré, rainha da Amazônia, padroeira da Amazônia, e a Amazônia hoje incendiada como nunca esteve. E nós dissemos no oráculo de Tote para vocês, cuidado com esse ano com coisas erradas, porque ela vai chegar chegando. E quem não acertar o passo no que a rainha da hierarquia coloca para nós, quem não ajeitar a cabeça com ela, vai cair feio
nessas provas que nós vamos viver agora. Nós precisamos estar coligados. A nossa cabeça tem que estar ajustada com a Senhora Sagrada. Gratidão, Dini, gratidão. Ana da Almeida, boa noite, Ana. Lembro que no filme Irmão Sol, Irmã Lua, o Papa se ajoelha diante de Francisco. Na realidade, o que aconteceu foi justo o oposto. O Papa não cedeu, é isto? Nós decidimos, ao viver um mundo sem Deus, sermos manipulados, desrespeitados? Eu nem vou responder, né? A Ana é muito preciosa nas colocações. Fica de lição de casa para nós pensarmos sobre isso. Quando é que nós passaremos a ser respeitados? Quando nós respeitarmos a nossa verdadeira herança divina? E quando os comandos caídos do mundo deixarem de nos manipular tão facilmente? Gratidão, Ana. E a Elizabeth colocou aqui para nós. Boa noite, Elizabeth. Além do latim, os padres ficavam de costas para os fiéis. Nossa, é precioso isso que você colocou. Olha o símbolo disso. Além de eles oficiarem em latim, era de costas para os ouvintes. Gente, é quase como um deboche, né? Elizabeth, gratidão por essa preciosidade de informação. Morgana, essa live, juntamente com os trabalhos das lives internas, são nossos roteiros de luz para vivermos a evolução na pele e na carne. E o melhor ainda nesta live, nesta vida. Live ao padrão ético. Gratidão, Morgana. Vivermos os ensinamentos e não apenas decorarmos, não é? Isabel colocou aqui para nós, outrora os involutivos davam gargalhadas devido ao povo não entender latim. Porém, a Sagrada Senhora se revelava era para os humildes mesmos, não é? Justamente. Sempre, em todas as aparições, centenas, ela se revela para os humildes. E no Brasil, ela nem se revelou como aparição. Nós, os mais humildes dos humildes, recebemos uma imagem, uma estátua, pequenininha, quebrada, cheia de lama. E o povo respondeu. Entendeu o milagre de pegar na rede, primeiro a cabeça, depois, primeiro o corpo, depois a cabeça. Começaram a orar. Olha esse povo sedento de algo. E começaram a acontecer milagres. Milagres impressionantes. Então, ela fala com os humildes. Esses são mais capacitados a ouvi-la. Gratidão, Isabel. O símbolo de colocar a cabeça no lugar. Daniela Boaventura colocou aqui para nós. Para entender as escrituras, principalmente, é preciso entender na tradição que Jesus veio, o hebraico. É profundo e muito revelador. Isso mesmo. É por isso que é necessário o conhecimento. Sem o conhecimento, não tem como absorver. Sem o conhecimento, não tem como haver o entendimento. Sem o entendimento, não tem como haver a ação de transformação evolutiva. Gratidão, Daniela. E a Maria da Conceição Drummond, boa noite, querida, colocou aqui para nós.
Maga, amanhã, dia 7/10, dia da Nossa Senhora do Rosário. Isso, mais uma das faces da nossa Mãe Divina. Olha esse mês, pessoal, é mês de virada. E é mês que a Mãe Divina vai puxar o tapete de muitos involutivos. Faço a oração dela e de Santo Antônio de Pádua todos os dias. Outro mestre encantador. Fiquei coroada como rainha festeira durante 5 anos. Que precioso! Entreguei a coroa antes da pandemia. Que precioso, Maria. Gratidão pelo seu trabalho na luz. Gratidão. Daniela colocou: são as mães que trabalham no oculto, nas sombras, no profundo da psique, as madonas negras. Elas trazem a luz através do oculto, trabalham nas sombras humanas. Isso. E elas, por enquanto, trabalham nas sombras da sociedade para que o trabalho delas não seja profanado, não é? Mas elas representam a nossa psique. Gratidão, Daniela, gratidão. E o Marcos colocou aqui para nós: Maga, as células do nosso corpo se renovam 100% a cada 4 meses. Onde foi que nos perdemos? Que já não conseguimos nos curar completamente de qualquer problema. Uau, Marcos! Nos perdemos, não é? Porque ainda não estamos trabalhando com a ciência espiritual, como de fato ela ensina. Mas nós vamos nos achar rapidinho nesta nova etapa evolutiva, não é? Gratidão pela sua preciosa e poética informação. Vamos trilhar aqui a jornada do filho pródigo, como o Moriarty está colocando, a jornada evolutiva, voltar à casa do Altíssimo, voltar para a casa da presença divina, que é a nossa casa real, e vamos conseguir a cura, não é? Temos outras perguntas, mas nós já estamos aqui no nosso horário. E na live interna, na próxima sexta-feira, no espaço interno do curso Cristianismo Iniciático, nós vamos continuar o estudo profundo dos códigos da Grande Fraternidade Branca e nos preparando também. Já vamos realizar na semana que vem um rito, não vai ser uma semana só de estudo. Nós vamos realizar um rito porque temos que celebrar Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora pediu para os grupos, passou a mensagem que nós demos para vocês semanas atrás. Esse mês ela disse que estará manifestada no Brasil de uma forma ainda mais especial. E nós temos que celebrar Mãe Maria, a Sagrada Senhora Maria, com festejos de alegria. Seja lá o que for que nós estejamos vivendo, o cinto vai apertar, vai faltar combustível, não é? As notícias estão sendo aí colocadas, pessoal. Tudo acontecendo conforme o oráculo de Thoth instruiu. Nós vamos passar por apertos nos próximos meses, mas conforme ela mesma nos instrui há meses. Vamos nos manter em coligação com ela e com a hierarquia, para que nós não vivamos o destino da dor, mas vivamos o destino da evolução e do amor. Tá bem? Pessoal, boa noite. Gratidão por vocês irradiarem, acolherem e irradiarem os códigos divinos. Até a próxima semana. Até mais.